Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra, desde a semana passada, nós já estamos no terceiro trimestre de 2023. E este trimestre, ele é realmente um trimestre muito especial. É um trimestre onde a igreja será confrontada, onde a igreja irá confrontar táticas, ideologias, ensinos errados, espúrios, contrários à palavra de Deus. E como a igreja deve se posicionar a tudo isso? A nossa lição deste trimestre, ela é direcionada para que a igreja ela saia da sua zona de conforto, para que a igreja ela proteste contra o mal. Aliás, deixa eu parafrasear aqui o pastor Ciro Sanches Ibode, que disse que nós devemos protestar. Não devemos nos calar, devemos sim protestar, porque nós somos protestantes. E agora, grifo meu, Lutero, ele protestou contra as mazelas da igreja e acabou surgindo a reforma protestante. E hoje nós protestamos contra o pecado, contra a injustiça, contra o erro, e nós somos protestantes, com muito respeito, com muita tranquilidade, mas firmando posição sobre tudo o que está acontecendo aí. A igreja precisa firmar posição e mostrar qual é o seu papel nesta sociedade. E o papel dela é fazer a coisa certa, mediante um mundo que condena o certo e aplaude o errado. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Este é o tema da nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto. A revista Lições Bíblicas, que é o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. O comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista, que está nos trazendo esses assuntos e está nos ajudando a entender, está nos ajudando a ter uma compreensão desses fatos, e nós aqui com muita humildade, com muita tranquilidade, também trazendo a nossa contribuição para você, querido professor, querida professora, coordenadores, coordenadoras, superintendentes de escola bíblica, e você também que é aluno, esteja à vontade aqui no nosso canal. Vamos hoje para a lição número 2, falar sobre a doutrina do pecado. A armatiologia é o tema da lição de hoje. Vamos lá? Bem-vindos! Você está no Ensino e Palestra. Lição número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nós temos a nossa revista Texto Áureo, a Habilidade Prática, a leitura diária e a leitura bíblica em classe, que nesta semana está em Romanos, capítulo 3, versículos 9 ao 20. Eu sempre digo aqui nos nossos vídeos que a leitura bíblica em classe, ela é primordial. Ler esse texto proposto pela revista, proposto pela lição, é primordial para nós entendermos o tema que estaremos analisando, que estaremos estudando. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O nosso primeiro ponto, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro subtópico, definição de pecado. Segundo, a universalidade do pecado. Terceiro, corrupção total. Pecado, errar o alvo, vem de amártia, o termo grego que significa errar o alvo. Mas o pastor Douglas Batista, ele traz na revista uma definição que eu acho primorosa. Pecado não é só errar o alvo, é também acertar o alvo errado. Que coisa!
O que quer dizer isso? Como nós entendemos isso? É a pessoa deliberadamente, de livre e espontânea vontade, conscientemente acertar o alvo errado, ou seja, deixar por conta própria de fazer o que é correto e também por conta própria, também em sã consciência, fazer aquilo que é errado. É uma escolha, é usar o seu livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. E algumas pessoas deliberadamente escolhem o mal. O pecado, ele foi instituído pelo homem ao cair, e na revista de hoje nós temos queda, e esta queda é em maiúscula, na primeira letra inicial, a letra inicial da palavra em maiúscula. O que quer dizer queda com o que? A letra inicial em maiúscula. Uma queda universal, uma queda total, uma queda histórica, a queda do homem. Mais do que isso, quando o homem cai, ele projeta na humanidade o pecado original. E a partir de então, toda pessoa que nasce, nasce com este pecado original. Esse pecado que causou a separação entre o Criador e a criatura. Então, o pecado original nasce com o ser humano. Por isso que o ser humano ele é predisposto a fazer o que é errado. Lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele é abominado por Deus. Deus abomina veementemente o pecado. Por quê? Porque Deus é santo e a sua santidade absoluta não admite o pecado. Então, quando existe o pecado, deve haver uma reparação. Por quê? Porque lá em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas continua o texto: o dom gratuito de Deus, entretanto, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a partir daí existe uma dívida impagável. O homem não consegue pagar. O homem não consegue restabelecer, reatar aquele abismo que foi criado. Aí existe uma imputação. Na conta de quem fica o pecado? Na conta do ser humano. O ser humano é o transgressor. Começou no Jardim do Éden e nós herdamos essa transgressão. Nós herdamos essa dívida. Qual é a sentença? Nós falamos, é a morte. Não tem negociação. Mas e se o homem se arrepender? Se nós nos arrependermos? Porque o papel do homem é arrepender-se e o papel de Deus é perdoar o homem. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a mecânica da salvação. Bom, tudo começa, para que haja salvação, tem que haver um arrependimento. Na verdade, tem que haver um pecado, depois o arrependimento pela falha, o arrependimento pelo pecado. O arrependimento é o processo pelo qual o homem se convence de sua fraqueza e para de lutar sozinho, pedindo ajuda a Deus. É um pedido público de socorro. Ele clama, ele pede a Deus socorro. Quando o homem batiza-se em águas, é ali a demonstração pública de que aquela pessoa que está sendo batizada tem fé em Deus, está arrependida da sua condição anterior. Porque se não houver arrependimento, não pode haver perdão de pecados. Mas o mecanismo continua. Bom, houve pecado, houve a falha, houve já o arrependimento, mas mesmo arrependendo-se, isto não é suficiente. O pecado, o salário do pecado é a morte. Quem é que vai morrer? Quem é que vai pagar? Tem que haver uma reparação. E aí é a chamada expiação que entra em cena. É a satisfação das exigências requeridas para reparar o erro. É apaziguar a ira de Deus. Porque Deus está irado pelo pecado. E a sua ira tem que ser apaziguada. E ela é apaziguada através da expiação. Temos também a propiciação. O que é a propiciação? É a retirada, é a remoção da ira mediante a oferta de algo. Como acontecia lá no passado? Como era feita essa expiação, essa reparação? Como era feita essa propiciação? O pecador levava até o sacerdote um animal, pagando a culpa do pecado.
o pecador chegava ali, colocava no altar o animal, e aí vinha uma parte muito tétrica. O próprio pecador colocava suas mãos sobre o animal e ele, simbolicamente, estava transferindo a partir de então o seu pecado, o seu delito, as suas falhas, as suas transgressões para o animal. E depois ele, pecador, tem que matar aquele animal com as suas próprias mãos. A partir de então ele estaria livre do pecado, do erro, a sua consciência estaria pura, sairia tranquilo dali, e o sacerdote então faria todo o ritual que fosse necessário ali, e aquele pecado ele era, enfim, extinguido, extinto. Então ali houve uma redenção. E redenção no Novo Testamento ele possui 3 significados. Redimir significa reparar, expiar a falha, o crime. Livrar-se daquele ônus através do pagamento. Foi o que o pecador fez ali no sacrifício. Era o que as pessoas faziam ali junto ao sacerdote. Não vamos entrar nos demais significados do termo redenção. Vamos ficar apenas com esse porque já é o suficiente para o entendimento dessa aula. O que aconteceu aqui? A justificação. O homem arrependeu-se e o homem pagou pelo pecado, pelo delito. A ira de Deus foi aplacada. O homem foi justificado. Deus aceitou, então, aquele pagamento. Hoje, nós sabemos que o nosso pecado foi expiado na cruz através da pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele fez o papel, ele morreu, o pecador adquiriu uma conta impagável, a morte. E ali o que acontecia quando o pecador levava o animal para o sacerdote, depois ele saía tranquilo, saía com a consciência limpa, ele voltaria a pecar. E pecaria de novo, e pecaria novamente, e pecaria mais uma vez. E cada vez que pecasse, eles deveriam levar um animal até o sacerdote. E isto era contínuo. Todos os dias aconteciam de pessoas chegarem até o sacerdote para expiarem os seus pecados. Mas Cristo veio à Terra para, de uma vez por todas, definitivamente, fazer a expiação definitiva com a sua morte. Ele morrendo para saldar definitivamente o saldo negativo que nós tínhamos junto a Deus. Foi paga a nossa dívida com a morte de cruz ali no Calvário. Esta é a doutrina do pecado segundo a Bíblia Sagrada. Mas a lição de hoje, ela nos propõe que nós tratemos da deturpação dessa doutrina. E é o que faremos através do nosso tópico 2, que está chegando. As teologias modernas. Primeiro subtópico, teologia do pecado social. Segundo, teologia da libertação. Terceiro, liberalismo teológico. Nós vivemos uma sociedade pós-moderna que tenta criar novos conceitos para o pecado. Qual o objetivo disso? Amenizar, suavizar, não chocar, não ferir, não expor as pessoas. Só que o problema que acontece com tais conceitos é que são absolutamente contrários ao que a Bíblia fala. O pós-modernismo quer tirar a responsabilidade pela culpa. Na verdade, na pós-modernidade, neste mundo que nós vivemos, o mundo pós-moderno, nessa chamada sociedade líquida, porque não existe uma forma única. Não, é líquida. Por quê? Porque varia. E nós falamos na semana passada sobre o relativismo. Nada é absoluto, tudo é relativo. O que é pecado para um não é para outro, o que é errado para um não é para outro, enfim, é um mundo líquido que nós estamos vivenciando. Então, nesse mundo líquido, não tem culpa. Não deve ter culpa. As pessoas não precisam sentirem-se culpadas. Logo, o pecado não vai confrontar as pessoas. Elas querem tirar de si a responsabilidade pela culpa. Mais ainda, querem retirar de si o próprio sentimento de culpa. Mas não querem fazer isso estancando, acabando com o pecado. Não. Na verdade, as pessoas tentam banalizar o pecado, harmonizar suas vidas junto com o pecado. Isso é triste. E, mais do que isso, pior do que isso, é deplorável.
Quer dizer que quem comete a falha não deve ser julgada, muito menos condenada a pessoa que faz isso. A Bíblia condena, a Bíblia é veemente ao condenar. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia condena, a Bíblia também informa como nós podemos pagar a dívida. E nós já falamos sobre isso aqui. Mas para a sociedade pós-moderna, não há dívida a ser paga. Bom, nós vamos analisar aqui, mesmo que superficialmente, algumas dessas doutrinas ou conceitos que dizem respeito a esse tema. É preciso antes sublinhar que essa é uma tática do pós-modernismo, dar uma nova roupagem para o erro, tentar vender, tentar entregar à sociedade uma nova roupagem, uma embalagem bonita, atrativa, mas o conteúdo é o mesmo, e nesse caso, erro, mal e engano. Então nós temos a teologia do pecado social. E aqui tem a ver com o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem no centro de tudo. Na Idade Média, a religião tinha um papel fundamental. A igreja exercia sua influência em todas as áreas da vida humana. Isso contam os livros de história. Já na Idade Moderna, esse conceito muda radicalmente. Entra em cena o antropocentrismo, ou seja, o homem que está no centro. Deus é retirado do palco e colocado na plateia. O homem sai da plateia para assumir o palco. Nós temos a doutrina social da igreja. Dentro dessa perspectiva, a Igreja Católica, e aqui um grifo meu, talvez por não querer perder terreno, desenvolveu a chamada DSI, Doutrina Social da Igreja. Ao longo dos tempos, o catolicismo tentou, segundo alguns estudiosos, criar uma nova alternativa entre o capitalismo e o comunismo. A Igreja Católica não concordava tanto com o capitalismo, porém discordava totalmente do comunismo. Então resolve criar uma terceira via. E aí mistura religião, assistencialismo, um pouco de socialismo. E é importante que se conheça aqui a importância da assistência social. Ela também é um papel fundamental da igreja. Nós devemos ser sensíveis às causas dos necessitados. Aliás, Deus sempre prezou para que os menos favorecidos fossem auxiliados por aqueles que têm mais. Durante as festas, por exemplo, da colheita, no tempo velho-testamentário, o que acontecia ali? Deus ordenava que as famílias mais abastadas deveriam auxiliar as menos favorecidas. Aqueles que haviam tido uma colheita boa, uma colheita rica, deveriam ajudar aqueles que não tiveram a mesma sorte. Mas qual é o problema então da igreja em prestar atenção aos necessitados? Nenhum problema. Pelo contrário, isso deve ser aplaudido. O problema é que nesse caso, o pecado ele é suavizado. As suas causas são reinterpretadas. O pecado agora não se dá pelo erro do homem, mas devido à sua situação social, sua vulnerabilidade social, sua exploração por uma sociedade opressora, como dizem. Logo, não há necessidade de arrependimento por parte do pecador. Existe sim a intenção da reversão do quadro social onde os mais humildes sejam protegidos. Proteção essa que, digamos de passagem, legítima. Porém, essa proteção quer mudar a sociedade em que se vive. Mas o pecador, ele não quer mudar o seu modo de agir. Ele não quer mudar as suas atitudes. Ele não quer deixar do seu erro. E sempre que erra, o pecador não é o culpado. A sociedade opressora é a culpada. As classes dominantes são as culpadas. O capitalismo é o culpado. A doutrina do pecado social deixa de tratar as causas do pecado para abordar os seus sintomas. O pecado sai do espectro moral e é colocado no espectro social, no espectro econômico. Nós temos também a teologia da libertação. Essa aqui ela é muito divulgada. Ela segue o mesmo estilo dos ideais centrados em Karl Marx. Pode-se afirmar que a teologia da libertação é uma espécie de marxismo cristianizado. Aqui tem um grifo meu. O ideal das lutas das classes, dos trabalhadores que faziam suas manifestações por melhores salários,
manifestações por melhores condições de vida, isto é louvável. Sim, isto é realmente importante que haja essa manifestação, desde de ordeira, desde que dentro da ordem, mas esta luta de classe contra a exploração burguesa, ela ganhou adeptos no mundo todo. A conscientização de que uma classe dominante subjugasse as classes tidas como inferiores, no sentido restrito de distribuição de renda, exploração da mão de obra para satisfazer o bem-estar dos ricos e poderosos em detrimento da pobreza e miséria dos trabalhadores, trouxe simpatia, e é simpática essa causa. Nós somos simpáticos a essa causa, mas como isso acontece é que é o problema. Esse é o problema. Era meritório lutar por melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores, na elaboração de uma carga horária justa, na criação de regras que estabelecessem um tratamento mais igualitário na relação trabalhador-empregador. Chega a ser louvável tamanha predisposição em mudar essa caótica situação. Porém, como se daria o embate? Era o ponto traumático. Segundo o marxismo, a luta deveria culminar em uma revolução. Em troca de papéis, os trabalhadores deveriam ser alçados à condição de detentores do comando social, enquanto que aqueles que estavam acima deveriam serem colocados abaixo. Haveria um novo escalonamento na forma arbitrária dos degraus do poder. E sobre a subida ao poder pela classe operária, sempre sendo vitimizada no olhar marxista, ainda hoje temos no Brasil partidos de esquerda que pregam a derrubada do sistema e a tomada do controle pelos trabalhadores. Alguns planos de governo desses partidos traçam esses objetivos como principal bandeira de atuação. Na visão desses partidos, os operários deveriam tomar conta das fábricas, das empresas, passarem a controlar, gerenciar, derrubar os padrões estabelecidos, padrões econômicos estabelecidos, derrubarem os seus chefes, seus patrões, derrubarem o empresariado. Eles passariam a ser os patrões. Mas patrões de quem? Se não haveria mais empregado. Eles seriam gestores? Eles saberiam controlar a máquina burocrática, a máquina administrativa, indispensáveis para o funcionamento da engrenagem? A sociedade precisa olhar para os necessitados, a sociedade precisa olhar para aqueles que têm menos, a sociedade precisa olhar para os explorados, mas os explorados não podem tornar-se os exploradores. Essa é a verdade. Os explorados não podem tornar-se o que hoje eles condenam dentre o proletariado, dentre aqueles dominantes. Eles não podem apenas trocarem de papéis. Não. Deve haver uma equalização para que todos tenham uma sociedade realmente igualitária e justa. Isto é utopia? Talvez seja, mas cada um tem que fazer o seu melhor, cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que fazer a sua parte na sociedade. Outra doutrina, liberalismo teológico religioso, traz consigo a influência dos racionalistas. A razão é colocada acima da fé. A religiosidade é desincentivada, descaracterizada. A Bíblia é contestada. A inerrância, a infalibilidade da Bíblia são questionadas. Outro aspecto colocado em xeque são os milagres, que passam a ser considerados mitológicos. Vamos ao terceiro ponto, a normalização do pecado, crise ética e moral, imoralidade sexual, a dessacralização da vida. Ser ético hoje em dia é sinal de fraqueza, é sinal de pouca inteligência. O bom é ser malandro. O bom é aquele que consegue despistar, aquele que consegue dar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, que consegue burlar o sistema, que consegue furar a fila, aquele carro que está à direita e quer entrar à esquerda, que não quer respeitar a fila no trânsito. Estes são aqueles que querem ser os donos do terreno, os ditos espertos. São aqueles que usam de subterfúgio, de manipulação para conseguirem seus objetivos. Ética zero. Querem apenas para si. A ética, ela é um princípio do ser humano. A ética, ela é a mola propulsora de uma sociedade que quer realmente fazer as pessoas felizes, que quer realmente ter um povo que possa, unido,
fazer uma sociedade mais igualitária. Tem que ter ética, exige-se a ética. Aliás, o professor Leandro Carnal, ele lembra que é mais fácil ser ético do que ser uma pessoa desonesta. Por exemplo, é mais fácil ter uma família com uma esposa, com filhos, cuidar dessa família, do que ter duas famílias. Ter que controlar o WhatsApp, ter que controlar a rede social, ter que cuidar para não se desmentir, ter que se dividir. É muito mais fácil, é só um exemplo, mas é muito mais fácil ser ético. Dá muito mais trabalho ser desonesto. Essa é a verdade. Dá muito mais trabalho ser desonesto. Mas tem gente que não pensa assim. Tem gente que ainda quer correr o risco da desonestidade, da falta de ética. O sexo está banalizado nos filmes, nas novelas, até mesmo na música. Mas ainda hoje existem muitos jovens que decidiram esperar pelo melhor da festa, enquanto outros pulam etapas e acabam trazendo transtornos para si. O direito à vida é fundamental. Em qualquer idade, até mesmo na gestacional. O homem não tem direito de tirar a vida do semelhante ou a sua própria, pelo simples fato de que a vida é um presente dado por Deus, entregue por Deus. Logo, a vida não nos pertence. Ela é de quem nos deu. Deus é o autor da vida e só Ele pode requerer de volta. Para encerrar, um dia Cristo irá implantar o seu plano de governo, onde não existirão classes sociais, porque todos serão iguais, onde não haverá exploração nem má distribuição da renda. O reino milenar de Cristo será implantado em nosso planeta após o seu retorno com sua igreja. Só então teremos uma sociedade justa e harmônica. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que já deixou o seu like, você que vai deixar o seu comentário, você que curtiu o vídeo, você que inscreveu-se no canal, muito obrigado a você que faz parte da nossa comunidade. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.